Bem-vindos ao Audaz, o podcast que inspira com histórias de disciplina, constância e ação. Afinal, ser audaz é se mover com intenção, agir com estratégia e arriscar com inteligência. E eu sou Laila Cavalcante, sua host audaz. No episódio de hoje, vamos receber Gary Carrier, um empreendedor social americano, fundador e CEO da plataforma Impact, que inclusive a gente já teve um episódio sobre a plataforma lá em novembro de 2024. Vamos ver o que ele tem para contar para gente? Bem-vindo! Muito obrigado, Laila. Obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Que bom. Conta um pouco quem é o Gary hoje. Eu, Gary, hoje, como você tinha falado, né? Eu sou CEO e fundador dessa organização que se chama Plataforma Impact. Mas, além disso, eu sou pai, né? Eu sou professor e cada professor também é aluno. Uhum. Né? Mas, mais que tudo, eu sou uma pessoa que está em constante evolução. Eu estou numa missão muito importante, levando para o mundo, né, a ideia e a crença que a gente consegue unir, né, as forças do mercado junto com o impacto social em criar situações em que todo mundo ganha. Né? Então, na plataforma, a gente está capacitando jovens de comunidades e favelas para o mercado de tecnologia, inserindo eles no mercado de tecnologia e ajudar no mercado, né? Preencher essas vagas com talentos digitais que eles precisam. Uhum. Mas como é que a gente chegou aí? Essa é uma história longa. Então vamos! A minha história começa... Eu cresci em uma cidade que se chama Seattle, perto de Seattle, uma meia hora, que fica na costa oeste dos Estados Unidos, um pouco em cima da Califórnia. Eu cresci numa reserva de indígenas, né? E também eu cresci junto com uma comunidade mexicana, né? Porque o estado de Washington, onde fica Seattle, é uma cidade que tem muito agricultura. Eu não sou indígena e não sou mexicano. Então, eu cresci com comunidades, né? Com culturas que não eram necessariamente minhas, mas eu cresci com comunidades que estavam muito de família, de cuidar da comunidade, e também comunidades que, por falta de outra palavra, carentes. Né? Lá nos Estados Unidos, comunidade indígena é uma comunidade menos servidas. Né? Então, ter essa perspectiva e aprender espanhol quando eu tinha 8, 9 anos, né? Me ajudou muito, né? A abraçar, né? Outras culturas e outras perspectivas da vida. Mas eu fui a primeira pessoa de fazer faculdade, né? Na minha família. Eu sou um produto de uma mãe trabalhadora, poderosa, realizada. Fui a primeira pessoa de fazer a faculdade, mas quando eu estava me formando da faculdade, foi numa era que se chama a crise mundial de subprime mortgage. Tá? Mas você foi o primeiro, mas você tem irmãos? Eu não tenho irmãos. Filho único. Filho único. O primeiro da sua família pregressa de fazer faculdade. Exato. Só que eu formei numa época, um ano muito complicado lá nos Estados Unidos, que acabou afetando a economia global. Mas eu estava sentindo algo me chamando, né? Eu acho que todo mundo, todos nós, a gente sente, talvez várias vezes na nossa vida, uma chamada para aventura, né? Uma chamada para fazer algo grande, porque é uma nova versão da gente está esperando a gente. Então, eu decidi atender essa chamada, e essa chamada me levou à América Latina, né? Eu comecei no México, eu estava com mochila, com passaporte, e eu tinha tirado uma certificação de TOEFL, que me ajudou a ensinar inglês aqui internacionalmente. Também viajei pela América Central, cheguei na Colômbia, morei lá, e eventualmente eu cheguei aqui no Brasil. Ao longo desse tempo, para pagar as contas, eu estava ensinando inglês, mas também sempre envolvido em projetos sociais. Eu cresci muito com meus avós, que tinham esse tipo de espírito. Cresci nessas comunidades e nessas culturas que têm essa sensação de give back. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tenho esse nome gringo maluco que eu acho muito merecido. Eu vi uma oportunidade de trabalhar para uma ONG dentro da comunidade da Rocinha, aqui no Rio. E através dessa oportunidade, eles me deram uma casa junto com uma família, né, na favela mesmo. Então, morei lá com aquela família. Comecei a trabalhar dentro da favela e eu estava dando aula particular de inglês lá na PUC e em outros lugares.
Então, resumindo a história, eu comecei em Seattle, mas eu cheguei aqui no Brasil e durante esse tempo, né, eu percebi uma coisa que eu acho que eu já tinha sabido, mas foi cada vez mais claro, especialmente depois de morar 1 ano na favela, que é o talento universal, né? Sim. Mas a oportunidade não. E a gente está vivendo num momento muito único na história do ser humano em que a tecnologia está conectando tudo cada vez mais e tudo no sentido de todo mundo. E existem oportunidades hoje em dia que não existiam antes, por causa da tecnologia. E a gente vê a América Latina como um lugar que tem 1/4 da população que vive em favela urbana, né? E a tecnologia ajuda, cria uma ferramenta para achar mais talentos e mais pessoas que existem nesses lugares e para ajudar eles a realizarem o seu potencial, o seu talento, que também ajuda a sociedade. Porque se a gente pensa no fato que 1/4 das pessoas que moram nesse tipo de comunidade, será que a sociedade está perdendo 1/4 das soluções, 1/4 das empresas, 1/4 das curas médicas por não investir nas pessoas, né, que historicamente não tinha muita oportunidade? Então, decidi voltar para os Estados Unidos depois desse tempo, mas dentro do meu coração essa grande questão, como é que eu posso alavancar a tecnologia para poder criar pontes entre as necessidades do mercado e também as pessoas que merecem oportunidade? Então, eu fiz pós-graduação em Berkeley, cheguei na área da Bahia, comecei a trabalhar no Vale do Silício. No Vale do Silício, eu trabalhei com várias startups, mas eu fui recrutado por trabalhar para uma empresa que desenvolveu a primeira impressora 3D para vivendas, para casas. Mas essa organização, a liderança da organização era muito mission-driven, que eu admirei muito. Em vez de vender essa máquina, né, para um bilionário para construir a 13ª casa dele, a gente decidiu levar essa máquina para Haiti, para El Salvador, para México, e construir casas, fazer parceria com o governo, fazer parceria com prefeituras e tal, para poder construir casas, bairros realmente, para famílias que tinham perdido tudo em desastres naturais. Né? Que seja terremoto, que seja enchente, que seja tal. E foi realmente quando eu vi na pele, né, o poder da interseção de impacto social com tecnologia. Mas como parte desse papel, eu fui responsável por construir o time de desenvolvedores de software para poder programar aquela máquina. Só que, né, contratar desenvolvedor no Vale do Silício é muito caro, né? Então, eles falaram para mim, Gary, dá uma olhada em Texas, dá uma olhada na Flórida, dá uma olhada em lugares nos Estados Unidos onde o mão de obra é um pouco mais barato. E aqui o job description. Revisando o job description, precisa saber codar, vai trabalhar remotamente e também vai receber um salário digno, né, e alto. E foi esse momento de caramba, será que a gente consegue capacitar pessoas de comunidade igual a Rocinha para esse tipo de área? Sabendo que não necessariamente precisa de faculdade, que sempre tem sido uma barreira social, e que vão trabalhar remotamente e que vão ganhar um salário digno e alto. Então, esse nome gringo maluco, né? Eu tinha uma mochila com 12 laptops, né? Uma bagagem de mão, e eu parti de volta para Rocinha, onde a gente lançou nosso primeiro laboratório de tecnologia. E estou muito feliz de dizer hoje que a gente tem capacitado mais de 1.000 alunos e a gente tem pessoas trabalhando no setor de tecnologia desde aqui no Rio até São Paulo, até na Flórida, nos Estados Unidos. Mas essa mochilinha que você pegou com seus 12 laptops foi quando isso? Isso foi em 2020, final de 2020. Final de 2020. Então, isso. Era pós-pandemia, ainda estava ali no meio. Ainda estava. Como é que foi a pandemia nesse impacto para você? Foi difícil, né? Porque no início a gente estava dando aula presencial, né? Então, a gente foi muito estrito sobre máscara e tal. Mas viajar para o Brasil foi complicado também, porque a gente está falando no meio da pandemia. Então, foi difícil, mas onde tem desejo, onde tem vontade, né? Você vai achar um jeito. Então, hoje em dia a gente tem aulas presenciais, mas a maioria dos nossos alunos estão estudando remotamente através de aula online. Mas aí você chegou na Rocinha com seus 12 laptops e fez o quê? Bateu na porta de quem? Como é que foi essa estruturação da plataforma na Rocinha?
você faz nada sozinho. Não. Né? Então, eu tenho muitas pessoas a agradecer esse caminho. Então, eu voltei para a ONG, onde eu estava trabalhando naquela época que eu morava lá. Eu falei, o que vocês acham, né, de montar uma sala de informática e vamos começar a oferecer, né, aulas de tecnologia. Só que aquela ONG estava atendendo principalmente crianças, né? E eu queria mostrar o resultado do nosso trabalho com jovens adultos, porque com criança eu não ia conseguir colocar criança no mercado de trabalho. A gente estava precisando colocar pessoas no mercado de trabalho depois dessa formação para mostrar que esse modelo é viável, que a gente consegue fazer isso. Então, a gente começou, né, com crianças bem no início, mas logo depois a gente passou para jovens adultos e a gente foi expandindo, crescendo e a gente conseguiu nosso próprio espaço, que ainda existe na Rocinha. Eu estava lá agora. E foi assim, né, através de parceiros, através de pessoas que... Porque esse parceiro tinha um cunhado que era professor, que era CTO que tinha criado na Rocinha. E a gente contratou ele no início para ajudar, a gente contratou outras pessoas para ajudar a gente a administrar, né? Tem a Alessandra, que estava aqui no show, que está com a gente desde o início, ajudando na parte administrativa da organização. E como a gente foi formando os primeiros alunos, eu reconheci muito, muito cedo o poder de ter alguém que veio dessa realidade, que conseguiu, que conquistou sua vaga, né, no mercado de trabalho, como um exemplo, como uma força de motivação para os outros alunos. Porque eu sou gringo, né? Eu sou de Seattle, como eu falei. Eu dizendo para o fulano ou a fulana da comunidade que você consegue, eu acredito em você. Isso é poderoso, mas não tão poderoso quanto um fulano que veio da comunidade, da mesma realidade, que conquistou a sua vaga, que está atuando no mercado, voltando para ajudar e mostrar o caminho, né? Então, nesse reconhecimento, eu falei, poxa, a gente precisa trazer as pessoas de volta para nossa sala, né? Para ser esses facilitadores, para ser esses mentores. E a gente chama eles de Jedis hoje em dia. A gente tem um ecossistema, né? Uma comunidade de Jedis, de pessoas que vieram da comunidade, que passaram pelo curso, que agora estão atuando no mercado, mas voltam para mostrar esse caminho, para servir como uma referência para os outros. Vamos lá. Jedi vem de Guerra nas Estrelas. Isso. Então, agora você vai explicar, porque nem todo mundo conhece o Guerra nas Estrelas, o porquê do Jedi. Tá. Por que Jedi? Por que Guerra das Estrelas? Guerra das Estrelas tem uma história muito profunda que me inspira. E eu garanto, se você vai estudando essa história, vai te inspirar também. Porque se trata muito dessa jornada do herói, que talvez você já ouviu. Jornada do herói é quando você atende uma chamada, né? E você embarca nessa aventura, né? E apesar de todos os desafios, apesar de todas as dificuldades, o problema, você vai conquistando pouco a pouco até você enfrente esse grande desafio que quer acabar contigo e você consegue superar e você sai do outro lado completamente transformado. Você pisa numa nova versão de quem você é. E você sai com essa Elísia, se chama, né? Que é novo conhecimento, nova habilidade, etc. Mas com mais sabedoria, você nota que essa Elísia não é para você, é para poder ajudar o próximo, né? Então, se você dá uma olhada no nosso logo da plataforma, é um triângulo, com um pontinho começando lá embaixo, né? E a ideia é quando você sobe, quando você conquista, né, a sua primeira vaga, desce para ajudar o próximo. Então, essa jornada do herói, que inspirou o próprio George Lucas a escrever esses filmes, né? Porque o Jornada do Herói foi escrito por Joseph Campbell. Joseph Campbell era um filósofo que reconhecia que essa Jornada do Herói é a história que mais conecta o ser humano. E você vê essa história nas nossas figuras religiosas, você vê essa história nos filmes, nos livros e tal. Porque é sobre conquistar desafios e realizar seu potencial. Então, esse nome existe na plataforma porque eles realmente são as pessoas que conquistaram a sua vaga, que conquistou esse lugar e voltaram para ajudar o próximo. Aprenderam? Eu aprendi. Mas você... A empresa que você trabalhava foi que fez o funding todo
para você Não. colocar como é que vai. Não. Como é que esse funding chegou para você? Como é que foi esse, ou como é que vem sendo esse processo? Porque tem que ter recurso, né? Tem que ter recurso. Né? Porque assim, só para você ligar o laptop tem que ter uma energia para funcionar. Exato. Esses primeiros 12 laptops eu comprei com o meu cartão de crédito. Tá vendo? Entendeu? Bem no início, qualquer empreendedor ou empreendedora vai saber exatamente o que eu estou dizendo, que você tem que investir em você. Né? Então, é o melhor investimento que você pode fazer. Tá? História longa, curta. Quando eu estava morando em São Francisco, Vale do Silício, eu tinha comprado uma casa. E essa casa, eu tinha comprado uma casa. Eu cresci fazendo obra. Né? E nessa casa que estava precisando de reformação, todo fim de semana, quase toda noite, eu estava com o martelo na mão fazendo reformação nessa casa. Alguns anos depois, eu consegui vender essa casa. Né? E com o dinheiro que sobrou da casa, eu fiz duas coisas. A primeira coisa que eu fiz era investir em mim, que era a plataforma. E a segunda coisa que eu fiz com o dinheiro era investir em outras coisas, né? Para poder ter uma base. Para gerar mais, né? Mas olha, com meus 30 e blau, eu acho que eu tinha 20 e blau anos naquela época, eu falei, poxa, eu quero embarcar nessa jornada, eu quero empreender, eu não sei o que está me esperando lá, mas eu sei que eu não quero morrer com arrependimento de não ter tentado. Né? Tem um livro muito interessante, tem um estudo também sobre os 5 arrependimentos das pessoas na hora de morrer. Né? E esse estudo foi feito, esse livro foi escrito por uma mulher, uma enfermeira que passou muito tempo com muitas pessoas que estavam batendo as botas. Né? E o primeiro arrependimento das pessoas era de não ter tido coragem de correr atrás do sonho. Sim. Então, eu não sabia que estava me esperando nesse caminho de empreendedorismo, mas eu sabia que eu não queria. Eu não queria morrer com esse arrependimento de não ter tentado. Então, esse funding começou assim, do meu próprio bolso. Né? E durante os primeiros 12 meses era assim. Investindo na organização, investindo nas pessoas que a gente ia ter que contratar, porque você precisa mostrar um resultado para mais alguém abrir a mão para você. Né? E como eu falei no início, você não faz nada sozinho. Então, contratei as primeiras pessoas e depois, certas pessoas, friends and family, conseguiram ver e acreditando em mim também nessa ideia que era possível. Então, mais pessoas começaram a me ajudar e, eventualmente, empresas também. Né? Então, hoje em dia, a gente opera um modelo em que temos empresas que patrocinam turmas, temos doadores, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e mais a gente quer vender serviços, né? Porque a gente vê o fato que o que a gente está fazendo tem grande valor no mercado, formar talentos nessa área e também desenvolvendo software, desenvolvendo coisas que o mercado precisa. Então, patrocínio de turmas, doações e serviços. E hoje vocês não fazem só a formação do talento, vocês acompanham esse talento durante um período de tempo, mesmo quando ele sai da plataforma, né? Exato. Explica pra gente como é que funciona esse... Exato. Então, essa é a parte mais importante, porque cada aluno que a gente coloca no mercado de trabalho leva a nossa credibilidade com ele ou com ela. Então, quando eles recebem essa carta de oferta, uma das primeiras coisas que a gente fala para eles, parabéns, né? Você conquistou aquela parte do triângulo, né? Mas agora o bicho pega, entendeu? Agora você vai entrar no mundo real. Mundo real. E não é para assustar. Realmente é para inspirar, porque especialmente quando o aluno vai para uma empresa nova, o que acontece? Esse aluno leva com ele ou com ela outros alunos eventualmente, ou ele fecha essa porta para os outros alunos, dependendo do desempenho dela. Então, é sumamente importante que essa pessoa destaca, que essa pessoa faz um ótimo trabalho dentro da empresa, porque não só representa a si mesmo, representa nós como organização e todos os futuros alunos que podem vir atrás dele ou dela. Então,
Durante esse acompanhamento, a gente faz mais ou menos uns 6 meses, né? É uma interação entre a empresa, quem está responsável por o chefe ou chefa dessa pessoa, e também um touch points, né, com o aluno ou com o aluno. Então, basicamente, a gente quer saber que está todo mundo feliz, que está todo mundo indo bem, e onde existem os buracos, né? Que sejam buracos de soft skills, que sejam buracos de hard skills, e como é que a gente pode preencher esses buracos e ajudar essa pessoa a ter sucesso máximo dentro da empresa. Então, não é simplesmente uma formação em um técnico de informática, vamos dizer assim. É um 360. Exato. Você faz todo o processo, vocês, no caso, né, fazem todo o processo desde da formação dele como profissional, como a formação dele socioemocional, vamos dizer assim, para interagir. Você tem que entender, igual o aluno que começa, né? É muito provável, se você está crescendo na favela ou na periferia, que você não conhece ninguém na área de tecnologia. Né? Você não conhece CTO, você não conhece desenvolvedor de software, você não conhece project manager. Mas a gente quer que a plataforma sirva como isso, entendeu? Um lugar onde você vai conhecer esses profissionais que estão ganhando bem e destacando e ajudando as famílias e a comunidade. Mas a gente quer fazer a mesma coisa na empresa também, porque para eles, muitas vezes, eles são a primeira pessoa de comunidade ou periferia entrando nessa empresa, entendeu? Então, a gente está acompanhando você, a gente quer que você destaque e que você supere todas essas barreiras que vêm para você, que sejam materiais ou conhecimento técnico, ou que sejam pessoais. Eu não me sinto como eu pertenço aqui, entendeu? Mas vamos ajudar você por isso. Então, é um trabalho técnico, mas um trabalho social também. Muito bom. E você falou que você é pai. Onde entrou a paternidade nisso tudo? Deixa eu falar mais alguma coisa sobre plataforma. Vamos. Tem uma filosofia que eu cito muito. Né? Como eu falei, eu sou professor e também aluno. Eu gosto muito de estudar filosofia. E uma dessas filosofias que eu cito muito é sobre o crescimento do bambu chinês, principalmente, né? Porque se é jiu-jitsu que eu faço, ou se é empreendedorismo, ou se é qualquer coisa que vale a pena, que seja pai ou outra coisa, né? Você tem que reconhecer que o retorno desse investimento é mais de longo prazo. Nada acontece imediatamente. Tem que fazer o trabalho. E a filosofia da bambu representa muito isso. Porque o bambu chinês é a planta que mais cresce, que cresce mais rápido do mundo, né? E o que acontece? Durante os primeiros 5 anos, esse bambu, no primeiro ano, mais ou menos, ele vai subir rapidinho e vai ser uma folhinha, mas nada acontece durante 5 anos. Porque a maioria do crescimento está acontecendo embaixo da terra. Né? As raízes, exato. Porque o bambu não é só a planta que cresce mais rápido, é uma das plantas que cresce de altura. Né? E quando começa a crescer, cresce 1 metro por dia, que parece inacreditável. Né? Mas é 1 metro por dia, até chegar a uns 30, 40 metros, que também é inacreditável, em bambu. Né? Mas durante esses primeiros 5 anos, parece que nada está acontecendo, mas o que está acontecendo é a base que esse bambu vai precisar para poder ficar em pé, alto, forte. Né? Então, isso representa muito a nossa vida, especialmente a vida do empreendedorismo. Né? Reconhece que você vai trabalhar no barro, né, durante pelo menos 5 anos, até você vai ser reconhecido, até alguém vai dizer, poxa, como é que você cresceu tanto, sabe? A base vem forte, né? E a gente traz isso um pouco até pra gente como ser humano, né? Exato. Porque se você pensar na gente como ser humano, a gente é formado de músculo e o nosso músculo tem toda uma genética e toda uma lembrança. E é fazendo essa transformação que você vai tendo base para você conseguir crescer, né? De pequeno até grande. Não estou falando de esporte, nada disso. Estou falando de você bebezinho mesmo. E aí você falou desse de crescer um pouquinho, tem a filosofia Kaizen também, né? Que é o famoso 1% todo dia. Você tem que fazer a sua parte 1% todo dia. Faça chuva, faça sol, doa, não doa, do jeito que for, você tem que ir lá, porque você tem que viver aquele processo. Para você conseguir concluir, você tem que ter o seu 1% todo dia. Tem dias que vão ser felizes, tem dias que vão ser tristes, mas
A vida é assim, né? Queria parecer. eu que fosse sempre sorriso no rosto. Não, e realmente, nos dias de chuva, são os dias que contam mais. Porque você cresce esse músculo de, poxa, eu não quero, mas eu vou fazer, né? E essa consistência que traz o resultado. Exatamente. É a constância, eu falo. Mas vamos à paternidade. Tá. Como é que surgiu a paternidade? Se você não quiser falar, também não precisa falar. Não, tudo bem. Uma das coisas que me faz quem sou eu é ser pai. Né? E eu levo essa responsabilidade muito, muito sério, porque eu sou pai de menina, né? E a gente ainda vive num mundo muito machista. Sim. Né? Então, é muito importante que a gente cria, né, mulheres fortes e mulheres que têm essa confiança de ser quem são, né, e conquistar o mundo, porque a gente precisa de mais mulheres aqui, para equilibrar o mundo. É verdade. Eu já sou ao contrário, né? Eu já sou mãe de 2 homens. Aí a minha tarefa é ensinar os homens que as mulheres são fortes. Não, e eu faço essa chamada minha, né, que eu falo para fazer a plataforma e tal, realmente que me motiva é que a gente está usando uma ferramenta que é tecnologia, a gente está aproveitando o mercado que está faminto para esse tipo de talento, mas a razão de ser é de quebrar ciclos de pobreza. Né? E que me motiva é que o fato que eu fui uma pessoa que é um resultado de alguém que quebrou o ciclo de pobreza para mim e para nossa família, né? Que era minha avó. A minha avó era uma pessoa que nasceu em condições muito difíceis, né? E uma pessoa que teve toda a razão a desistir. Né? Ela tinha 4 filhos com 18 anos. Nossa. E não foi a decisão dela, entendeu? Ela foi abusada em todas as formas que você pode imaginar. E ela sofreu muito. E os filhos foram para adotação, né? Porque lá a gente tem que se chama Child Protective Services, CPS, que levaram os filhos dela pela condição que eles estavam vivendo, né? Tá falando de um pai alcoólico que abusava todo mundo e levou todo o dinheiro e tal. Enfim, o que acontece? Ela conseguiu pegar a minha mãe de volta, que era mais velha, né? A minha mãe não tinha uma vida fácil. Minha mãe virou campeã mundial 3 vezes de patinação de roda, né? Isso foi em década 80. Nossa! Então, eu cresci como mulher e também como avó, mulher mais forte que eu já conheci na minha vida, né? E eu cresci muito com esporte, né? Porque a minha mãe não tinha muita educação, nunca fez faculdade, mas ela sabia que o esporte salvou a vida dela. Então, desde a minha infância, quando eu comecei a andar, quase de repente eu estava com patinação, com patins também. E né, eu cresci fazendo wrestling, eventualmente jiu-jitsu, e jiu-jitsu faz uma parte muito grande da minha vida ainda. Eu sou professor, eu faço quase todo dia. E é uma coisa que eu estou passando para minha filha, né, como pai. Como pai, eu tenho 2 coisas inegociáveis. A primeira coisa é música. Tem que estar envolvida em música de uma forma ou outra, que seja cantar, que seja tocar música ou instrumento, porque a música a música é a linguagem do universo. E portas abertas, mais portas vão abrindo quando você consegue falar mais de uma língua, né? E a música é basicamente a coisa mais popular do mundo. Verdade. Mas a segunda coisa é autodefesa, né? Sim. Porque a autodefesa é sumamente importante, especialmente para uma menina. E o tatame de jiu-jitsu vai te ensinar muita coisa. O esporte vai te ensinar muita coisa. Eu lembro quando ela estava começando, ela estava reclamando. Ela falou, pai, eu não gosto disso, eu estou perdendo toda hora, todo mundo é melhor que eu, etc. Né? Falei, amor, dá uma olhada no tatame agora. Todo mundo que tem uma faixa colorida já perdeu muito mais que eles ganharam. Para ganhar essa faixa colorida, eles tiveram que perder muito. A diferença é que aquelas pessoas que têm faixa colorida são as pessoas que não desistiram, apesar de toda a pancada que eles levaram. Então, essa é uma das várias lições para a vida que eu quero que ela leve, né? Que ela tire do jiu-jitsu e do esporte em geral. Então, como pai, eu vejo muito meu papel de ser professor, mas ela também é professora, porque eu sou aluno dela e eu estou aprendendo todo dia como ser o melhor pai. Nossa, a gente aprende muito mais. Isso é verdade. Eu te entendo nessa parte do esporte, porque eu fui atleta também, né? O meu foi nado sincronizado. É assim que eu conheço a Mitz.
E é muito disso, né? Da mentalidade que a gente tem quando a gente é atleta. Porque a gente sofre mais do que a gente ganha. Exato. O percentual, vamos assim, de ganho, né, em termos de vitórias, né, de uma medalha, é muito menor do que o que você passa ali durante o seu treinamento. E eu lembro a primeira vez que eu reconheci isso. Porque naquela época, quando eu fui crescendo nos Estados Unidos, jiu-jitsu não era muito comum. Né? Mas eu cresci fazendo wrestling. Wrestling é meio greco-romano, sabe? Mas no wrestling que a gente fazia, você ganha por pontos ou você ganha de colocar as costas, né, contra o chão da outra pessoa 2 segundos. Então, eu cresci fazendo isso e logo depois de fazer ensino médio, eu fui chamado para ser árbitro desse esporte. E como árbitro, se alguém cai no chão com as costas e alguém está tentando colocar as costas, duas partes da costa ao mesmo tempo, você tem que descer para ver esse espaço entre as costas, entre o ombro e o tatame, né? Eu lembro, né, vendo esse espaço, e dá para ver esse espaço quando está abrindo e fechando, dá para ver quando a pessoa desiste, porque esse espaço fecha e não abre de novo. E, contrariamente, você vê quando a pessoa não quer desistir. E, talvez pode ser 2 minutos mais que a cara tem que lutar. Mas, poxa, se a pessoa quer lutar durante 2 minutos para não perder, eu vou esperar, né? Você tem... Eu sou fã teu. Por quê? Porque a vida vai fazer isso com você também, né? Então, a preparação é uma construção de caráter, entendeu? Quando as coisas ficam difíceis, quando está chovendo e você não quer sair de casa, quando você não quer estudar mais, o que você vai fazer nesses momentos? Você vai desistir ou você vai levantar e... Poxa, mesmo assim, se eu não ganho hoje, eu vou estar de volta aqui. Vou aprender com o que eu errei ou o que eu não fiz para eu saber o que eu preciso fazer para eu ganhar na próxima. Exato. É o que eu falo. Você tem que aprender com os seus erros. Você tem que estudar o que você errou, o que você deixou de fazer, ou o que você fez a mais que fez você não ganhar, para você poder melhorar e ganhar a próxima. Essa frase famosa, né? Não é que sempre eu ganho, mas sempre que eu aprendo. É verdade. E os outros projetos do Gary? O que a gente tem? Nossa, que eu quero contar para você. Eu também trabalho para a faculdade de University of Nevada, Las Vegas. Eu sou o que se chama o Presidential Fellow de Social Entrepreneurship, que eu acho que é o bolsista presidencial de empreendedorismo social. E lá eu gosto muito de ensinar, de ser professor, de inspirar a próxima geração, porque eu acredito muito que o mundo precisa de mais pessoas que pensam com a cabeça de empresário, mas também com o coração de ONG. Né? Eu acredito muito no fato que a gente consegue resolver muitos dos nossos problemas sociais e ambientais através do mercado. Né? Só que a gente precisa juntar essas coisas e parar de pensar que é o mundo de ONG ou o mundo de empresa. Né? Eu acho que a gente precisa de um terceiro caminho, que junta o poder do mercado, mas também com as necessidades do nosso planeta e da nossa sociedade. E aí eu vou entrar numa outra questão que eu vou trazer um pouco para a plataforma. Quais são os desafios da plataforma aqui no Brasil? Nesse sentido, né? Porque, assim, a gente sabe que tem um certo preconceito de ONG, né? Desse movimento social. Como é que vocês lidam com esse sistema? Não, boa pergunta. Como estrangeiro, não foi nada fácil né, fundar uma ONG aqui no Brasil. Eu brinco muito que lá nos Estados Unidos eu consegui abrir uma ONG em 30 minutos. Aqui demorou anos. Foi difícil. Tem muita burocracia. Eu também brinco, eu digo que apesar... Brinco não. Pode ser, eu brinco. Tá. Eu brinco que, através da experiência de abrir uma associação aqui, que eu tenho um doutorado em burocracia brasileira. Mas quando você acha que você tem um doutorado, você vai lá e descobre que não, que já tudo mudou, que alguma coisa... Não, então, eu tive que... de novo, lição de esporte, né? No jiu-jitsu, quando você está numa posição ruim, não é que você vai resolver o problema
assim nessa hora. Mas você faz esses pequenos ajustes para, pelo menos, fazer sua vida melhor. Então, eu tive que fazer vários ajustes ao longo do tempo para poder seguir com esse sonho que eu tenho, né? Porque eu sempre falei para mim mesmo, eu não sei o que a plataforma vai ser no final do dia, mas eu sei que vai ser algo. E eu vou ter que fazer esses ajustes e tal. Então, essa primeira parte de abrir a associação foi um grande desafio nosso. E lá nos Estados Unidos, a minha rede tá lá, né? Então, eu estava fazendo captação, ainda capto recursos lá, mas eu mando para cá, né? Para a nossa operação, para o nosso trabalho, para a nossa operação. Mas a segunda coisa é essa reputação que a ONG tem aqui no Brasil, né? Que não é uma reputação necessariamente boa, mas através de transparência, né, através dessa visibilidade que a gente acabou de fazer, a gente está embarcando no nosso segundo processo de auditoria, eu tive que contratar pessoas, né, que iam ajudar a gente com governança, que iam ajudar a gente a criar essa base para poder mostrar-se transparência e alavancar o fato que eu sou dos Estados Unidos, onde o mundo de ONG tem uma reputação diferente, uma reputação positiva, né? Então, eu diria que essas duas coisas foram muito difíceis, mas além disso, né, a gente está trabalhando com um público que merece, que precisa de oportunidades, mas também precisa de outro tipo de serviço. Então, como é que você foca na coisa sem se perder, sem perder o caminho, sabendo que essas pessoas que você está ajudando precisam de outros recursos, de outros serviços, de outro atendimento? Porque, infelizmente, se você tenta ajudar todo mundo, contudo, você acaba ajudando ninguém. Então, ter esse foco é sumamente importante para a gente, né? E esse foco é mais difícil ainda quando você acredita e quando você quer democratizar a oportunidade para todo mundo merece, mas nós queremos ver quem realmente está correndo atrás, quem realmente está ali, quem está afim, né? Chegar até certo ponto, né? Por isso você chama plataforma, igual uma gangola, né? Você faz a sua parte e a gente vai fazer a nossa. Mas se você não está fazendo a sua, o nosso trabalho, o nosso recurso está mal investido. E sabemos que as pessoas, por vários motivos, não conseguem fazer a sua parte. Mas, de novo, tem que focar, né? Então, são vários desafios. Eu posso falar o dia todo, mas quando você vê uma aluna entrar no mercado de trabalho, mudando a vida dela, mudando a vida da família dela, e não só isso, mas servindo como inspiração, uma motivação para várias outras meninas da mesma comunidade ou outras comunidades, faz tudo vale a pena, né? Então, como empreendedor, uma coisa que eu digo, né, que eu sugiro para outros empreendedores embarcando nessa jornada que pelo menos vai levar 5 anos, como eu falei. Bambu, lembra do bambu? É entender quais são os seus motivos, né? Porque se seus motivos de embarcar em empreendedorismo é para você mesmo, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser reconhecido, tudo isso, essa base não é suficiente, não é forte para poder levar você nos inevitáveis vales que você vai ter que passar. Mas se seu propósito é mais além de você, essa base é sumamente importante, é muito forte. E quando você quer desistir, né? Porque como empreendedora, você vai ter várias noites em que você não consegue dormir. Você quer jogar tudo para cima. Exato. Mas reconhecendo uma coisa que me ajudou muito é que isso não é só para mim. Isso é para os outros. E eu estou sendo usado como um veículo para levar isso para a Terra, para ajudar mais pessoas. Então, isso é a base que você vai precisar para poder passar pelo inevitável sofrimento que você vai passar. Verdade. É bem isso mesmo. Então, acho que a gente tem vontade de sair correndo. Vai. O que você vê de dificuldade, agora não falando do Brasil como um todo, do sistema que a gente tem aqui, mas de uma cultura empresarial, das dificuldades dentro das empresas, de uma aceitação mesmo, dos programadores que vêm da periferia? Não, ótima pergunta. Eu acho que é o nosso mindset
como empresa, né, está um pouco fixo nessa ideia de inclusão, de diversidade sendo uma coisa ética, né? Mas o retorno desse investimento é grande, né? O retorno de incluir pessoas que vêm de backgrounds diferentes, não convencionais, tem um retorno muito grande. Não só pela perspectiva que essa pessoa traz, mas pelo fato que essa pessoa não tem, muitas vezes, um plano B, né? Então, quem vai estar realmente correndo atrás, trabalhando mais duro, né? São as pessoas que vieram do nada e que estão no caminho de ser a primeira pessoa na família de ganhar X, né? De poder ajudar a família toda ou a comunidade em si. Então, eu diria que o retorno desse investimento em inclusão é muito grande para a empresa. E se as empresas conseguem ver, né, um talent pool, né, uma piscina de talentos que vem de lugares não tradicionais, ou seja, dá uma olhada no currículo que é o cara que não tem faculdade, vê que ele tem conquistado, né? Mas isso é muito difícil hoje em dia, né? Especialmente que a gente tem inteligência artificial que vai tirar esse currículo né? Então, eu acho hoje em dia, especialmente para essas empresas que estão precisando de mais mão de obra, que tem essas habilidades digitais, eu não estou falando de programação, estou falando em geral, né? Fazer parcerias, ou pelo menos fazer internamente uma escolinha, né? Algo para capacitar a pessoa do jeito que eles querem, né? E pescar ou puxar de lugares de tradicionalmente o mercado não olha. Porque, como eu tinha falado antes, né? Se 1/4 da população vive nessas comunidades, imagina a quantidade de talento que existe ali. Com certeza, você vai achar diamantes. E eu posso te contar que eu vejo, né, as pessoas que entram no mercado, que não têm faculdade e tal, que vieram através do nosso programa, porque o nosso programa serve como esse filtro, estão voando. Né? Estão voando no sentido que os CTOs, que os tech leads e tal, estão elogiando essas pessoas em frente da empresa toda. Né? E essas pessoas vieram de junior até senior em 3 anos. Que isso é meio inacreditável. Mas eles estão voando, estão evoluindo num ritmo, porque eram esses diamantes meio escondidos que a gente ajudou a entregar para o mercado. Então, investe na sociedade, investe nas pessoas, investe nas comunidades onde ninguém mais está olhando, porque tem esse preconceito. Porque vai ter um grande retorno para a sua empresa e para a sua organização. Olhar mais para o valor o valor que eu digo não financeiro e monetário, mas o valor do que a pessoa pode efetivamente entregar, para o que per se, de onde ela vem, de onde ela deixou de estudar, né? O que ela deixou de fazer na vida, mais pelo que ela entrega em termos de valor do que por onde ela passou, vamos dizer assim, né? Exato. E esse é o nosso trabalho, né? De fazer esse filtro, sim, mas mostrar para o mercado que existe bastante talento e bastante potencial ali. E quando você investe, o retorno é grande. Não só para a social, não só para a empresa, mas para famílias, para todos que estão envolvidos, né? Então, você está fazendo, sim, uma coisa ética, mas, ao mesmo tempo, você está fazendo uma grande favor para a sua empresa, né? Que precisa desse tipo de talento. E essa diversidade, nessa perspectiva diferente, vai fortalecer seus times, vai fortalecer a sua organização. Porque essa coisa de diversidade é uma coisa que existe em tudo. Né? Dá uma olhada no ecossistema, dá uma olhada no ambiente. Né? Um ambiente que só tem uma planta ou uma coisa é um ambiente fraco. Mas o que fortalece o ambiente, que fortalece o ecossistema é diversidade. Então, isso vai, com certeza, ajudar a empresa e a organização também. Então, conta pra gente agora histórias de pessoas que, né, em 3 anos passaram de júnior para sênior, de pessoas que realmente passaram pela plataforma e inspiraram você, como empreendedor, a continuar. Porque são essas histórias que fazem você continuar. Exato. E essa é ótima pergunta. Vamos lá. Quando eu enchi esse essa mochila de laptops e a bagagem de mão e tal, um dos nossos primeiros alunos que apareceu lá, o nome dele é Vogran. Vogran, eu conto essa história porque é uma história que me impactou muito. Uma pessoa que fala inglês fluente, autodidata do Duolingo, e ele estava aparecendo nessa aula completamente focado, ele já tinha um conhecimento de programação,
Mas ele estava faltando a aula de vez em quando. Mas quando ele estava lá, ele estava muito, muito focado. Só que eu perguntei a ele, Wolfgang, o que está acontecendo? Por que você está faltando a aula? Ele falou, Gary, eu moro em Manguinhos, que é mais 1 hora de distância, zona norte do Rio. Eu estou vindo aqui na Rocinha para estudar com vocês, só que eu trabalho como assistente de mecânico e de vez em quando o meu chefe ele não me libera, então não consigo chegar. Eu falei, Wolfgang, quanto você está ganhando lá? E ele me contou. E eu falei, poxa, esse é o tipo de pessoa que a gente precisa investir. Wolfgang, você vai ser o nosso primeiro bolsista. Eu quero que você se dedique 100% nessa coisa. E eu também quero que você ajude os outros alunos, porque você tem um conhecimento a mais, né? E ele topou, né? Primeiramente, fui lá na casa dele, fui falar com o chefe, né? Eu vi a vida dele, Uhum. né? Porque para ser nosso primeiro bolsista, eu queria sentir na pele o desafio dele. E ele começou, ele embarcou, ele topou, ele falou, bora, vamos lá. Logo depois, ele foi efetuado no C6 Bank, que é um banco digital fera, né? E ele, hoje em dia, ele é Senior Tech Analyst lá naquela empresa. E ele ajudou outras pessoas dentro da plataforma que estão trabalhando nos fintechs americanos, que estão trabalhando para outras empresas aqui no Rio, em São Paulo. Ele virou realmente o nosso primeiro Jedi, né? E ver a vida que ele está vivendo hoje em dia, comparado com poucos anos atrás, é 180 graus. Incrível. E tem uma outra história de uma pessoa que ele capacitou como Jedi. E essa pessoa estava trabalhando como motoboy na Rocinha e ele começou a estudar na plataforma e logo depois ele foi efetuado num fintech americano. E eu vi uma foto dele aparecer nas redes sociais e ele estava na montanha, ele estava com um casaco, com um sorriso desse tamanho, né? Ele estava na montanha, cheio de neve. Eu mandei mensagem para ele, falei, onde você tá? Porque eu sei que não tem neve aqui no Brasil, né? Ele falou, Gary, estou na minha primeira viagem internacional. Ai, Deus. Né? Por causa da plataforma, eu tenho condição de fazer coisa assim. Muito obrigado. Eu falei, poxa, cara, você levou a namorada? Ele falou, não, eu levei meu pai. Ai. Porque era o sonho do meu pai, de ver neve. Né? Então, foram esses momentos, né, que me ajudou a entender. Porque eu sempre tinha falado sobre impacto multigeracional, porque, como eu falei, eu sou um produto de alguém que quebrou um ciclo para mim. Mas foi nesse momento que eu entendi a reverberação desse impacto, que não vai só para os filhos, não vai só para os netos, né, os bisnetos. Você não só quebra o ciclo indo para aquela direção, mas olha o que ele fez para o pai dele. Né? E olha que a inspiração, a referência que ele é hoje em dia para outras pessoas que estão vindo de uma comunidade igual a dele. Então, tem uma reverberação desse impacto que vai em todas as direções. Né? Então, essas são só duas, né? Mas a gente tem outros caras que estavam trabalhando no balcão, no Bob's, né? Que hoje em dia estão trabalhando em inteligência artificial, em bancos digitais. Histórias incríveis, né? De superação. Mas, de novo, quem tem a sorte são as empresas que têm essas pessoas, né? Porque eles evoluíram tão rápido, porque eles desenvolveram o hábito de sim correr atrás, de não parar de estudar, de sempre estar na frente de novas tecnologias e novas tendências e tal. E eles têm essa rede de mentores, porque isso é uma outra coisa que não mencionei. Eu percebi a importância dos Jedi, mas os Jedi precisam de alguém para acompanhar eles, porque quando o Jedi entra no mercado de trabalho, ele entra como junior, né? Depois ele está pleno, né? Ele está ganhando experiência. Mas quem está ajudando eles, né? A gente tem uma rede de mentores, de pessoas que têm bastante tempo no mercado, que talvez vieram da mesma realidade, que são tipo tech leads, CTOs, seniors e tal, que mostram para eles a próxima etapa, né? O próximo passo. Então, ter esse ecossistema de pessoas que, sim, 6 meses em frente de você até 16 anos em frente de você. Porque essas pessoas que estão de 16 anos, eles servem como essa estrela norteada. Temos pessoas que vieram da Rocinha, que hoje em dia estão morando em Miami. Temos pessoas que vieram de Zona Leste de São Paulo. Pessoas que vieram do Morro Temos pessoas que vieram de outras favelas que hoje em dia estão morando em Utah, né? Então, a ideia sempre é mostrar para eles exemplos reais e também esses exemplos mostram que, poxa, se eles fizeram, você também pode. E como é que as pessoas
podem ajudar, seja como empresa ou seja como pessoa física? Porque, né, você falou agora que é um ecossistema. Então, você tem os Jedis, que são quem passou pela plataforma, que vai auxiliar quem está começando na plataforma, né, e vivendo essa jornada. Mas tem as pessoas que não passaram pela plataforma, ou de alguma forma até podem ter passado, mas que servem de mentores para quem passou pela plataforma e está galgando um lugar no mercado para chegar lá onde essas pessoas chegaram. Como é que funciona o processo para se tornar um mentor dentro da plataforma? E como é que vocês fazem o cadastro de empresas? Né? Existe um banco de talentos? Como é que funciona para as empresas poderem captar os talentos da plataforma? Ótimo. Então, eu vou começar com a pessoa física, depois vou passar para a pessoa jurídica. Pessoa física. Os grandes jeitos de ajudar, né? Eu confio muito no que eu vou dizer agora. Não existe, em termos de doação, não existe um melhor retorno no seu investimento como doador do que a plataforma. Porque o impacto é exponencial, o impacto é relativamente rápido e não custa muito. Né? Para patrocinar um aluno durante um ano é uns R$3.000. Né? Isso pode mudar não só a vida daquela pessoa, mas para a família toda. Né? Você quebra um ciclo. Então, se você tem condição de doar, ou se você está buscando uma organização que tem um grande retorno nesse impacto, a plataforma Impact. E a segunda parte da pessoa física é se você tem certa habilidade que você gostaria de compartilhar, e não só habilidade técnica. Né? Por favor, fique em contato com a gente através das redes sociais, @plataforma Impact, ou através do nosso site, que tem um lugar, info@plataformaimpact.org. Manda um e-mail para a gente, fique em contato, porque a gente tem palestrantes, a gente tem várias palestras durante o mês que traz assuntos diferentes para os nossos alunos, né? Como melhorar seu LinkedIn, né? Como é que é o mundo de ser Product Manager? Quais são os soft skills mais necessitados hoje em dia no mercado de trabalho? Qualquer coisa que você acha que vai ter valor para alguém que está estudando para entrar no mercado de trabalho pela primeira vez ou pela primeira vez na área de tecnologia, fique em contato com a gente, por favor. E PJ? Para PJ, como eu tinha mencionado, a plataforma existe como um filtro de excelência. Né? O nosso trabalho é achar esses diamantes e preparar esses diamantes para o mercado de trabalho. Então, tem duas formas. Né? Se você está com uma demanda imediata agora para um talento digital, entre em contato com a gente, porque sim, a gente tem um banco de talentos, né? E vamos ver se a gente consegue encaixar, né, o que vocês precisam com o talento que a gente tem, que está estudando, que está correndo atrás, que passaram por todos os nossos filtros. Mas a outra parte isso é a parte que eu sugiro mais, investir em turmas, né? Patrocinar turmas. Porque a gente pega as pessoas que já têm um nivelamento técnico, né? E eles entram em turmas para aprender uma habilidade específica. Para aquela empresa específica. Exato, para aquela empresa específica. Então, se vocês têm um produto, se vocês têm uma linguagem específica que vocês precisam, que tem uma demanda, através do patrocínio da turma, né? Vamos dizer que a gente vai nossa, estou ficando cérebro cansado agora. Quando uma empresa patrocina uma turma, né, vamos dizer que a gente está capacitando 50 para 10 vagas. Você escolhe quem você quer. Essas pessoas passam pelo seu processo seletivo. Então, a empresa consegue, né, pegar os melhores dos melhores de um filtro que as pessoas já passaram. Né? Então, de novo, a nossa credibilidade depende da excelência, depende a nossa empresa depende da qualidade do produto que a gente está colocando no mercado. Então, se a empresa tem demanda, né, tem um talento, uma área que precisa de talentos, vamos não só ter certeza que a gente está colocando a melhor pessoa para aquela vaga, mas a gente vai fazer esse acompanhamento também para ter certeza que isso dá certo para a empresa e também para o jovem ou para o adulto que está entrando nessa área. Muito bom. E quem quer fazer o programa...
e quem quer fazer o programa da plataforma? O melhor jeito de fazer o programa da plataforma é prestar atenção nas nossas redes sociais, porque lá a gente lança quando a gente tem vaga, quando a gente está abrindo novas turmas. Então, através da Instagram, de Facebook, de LinkedIn, você vai ver quando a gente lança e você vai poder se cadastrar ali, né? Mas o nosso programa é especificamente para quem mora em favela ou periferia e tem 18 anos a mais. Então, fica ligado às nossas redes sociais, porque lá a gente vai anunciar quando temos vagas abertas. E é no Brasil inteiro, não é só no Rio de Janeiro. Então, as vagas são para o Brasil, porque é uma plataforma remota. Você estuda de uma forma remota. Para a gente fechar, qual a mensagem final que você dá para a nossa audiência? A mensagem que eu quero deixar é o seguinte, que eu não sou nada especial, né? Mas eu sou uma pessoa que atendeu a chamada dele, né? E que fez total diferença para mim. Eu sou muito grato de estar no caminho que eu estou. Eu me sinto com o meu coração cheio, né? Por ter atendido essa chamada. Todos nós temos uma história, né? E apesar de todas as dificuldades, os desafios, se nós conseguimos atender essa chamada e conquistar, né, que está esperando a gente no outro lado e ser servição, eu sinceramente acredito que o mundo vai ser melhor, porque todos nós vamos estar vibrando onde a gente destaca mais. E não é só isso. É o fato que quando você faz isso, quando você realiza a sua história, você desperta, né, a história no outro. Você vira uma motivação para o próximo. Verdade. Concordo em gênero, número e grau. É a tal da força do amor que eu falo todo dia de manhã cedo. Disciplina, constância, resiliência. Tem um livro excelente que chama Garra, que fala muito disso, você não nasce com um dom. Você tem que correr atrás do seu dom, você tem que correr atrás do seu sonho, você tem que fazer acontecer. Se você não fizer acontecer, não funciona. A vida passa rápido. A vida passa muito rápido. E, especialmente nós pais, a gente sabe, né? A gente vê os nossos filhos crescendo. Então, o tempo vai passar, independente do que você faz. Se você tiver sorte, você vai ver 2027, 2030. E que aonde você está em 2020, 2030, vai depender do que você faz hoje em dia, né? Então, olhando para frente, parece que o tempo passa devagar, mas olhando para trás, passa muito rápido. Então, trabalha para que você não morre com esses arrependimentos de não ter corrido atrás do seu sonho. Vou até ler os 5 arrependimentos. Não, mas... Vou ver se eu tenho algum ali para eu já resolver. Para resumir, eu acho muito importante. Segue as nossas redes sociais, Plataforma Impact, né? Impact como em inglês, IMPACT, @Plataforma Impact. No LinkedIn é a mesma coisa, Plataforma Impact. E o nosso site é plataformaimpact.org. E eu sou carioca nas redes sociais também. A gente vai colocar todas as informações aqui na nossa descrição do vídeo, então não precisem decorar, porque vai estar aqui. Agradeço a sua presença, obrigada por aceitar o meu convite. E eu espero que vocês tenham se inspirado com a história dele e vamos fazer desse mundão muito melhor. Obrigada.